José Saramago, O Caderno, sobre Fernando Pessoa. Era um homem que sabia idiomas e fazia versos. Ganhou o pão e o vinho pondo palavras no lugar de palavras. Fez versos como os versos se fazem, como se fosse a primeira vez. Começou por se chamar Fernando, pessoa como toda gente. Um dia lembrou-se de anunciar o aparecimento eminente de um super Camões. Um Camões muito maior que o antigo, mas sendo uma pessoa conhecidamente discreta, que só ia andar pelos douradouros de garbatina clara, gravata de lacinho e chapéu sem plumas, não disse que o super Camões era ele próprio. Afinal, um super Camões não vai além de ser um Camões maior. E ele estava de reserva para ser Fernando Pessoas. Fenômeno nunca visto antes em Portugal. Naturalmente, a sua vida era feita de dias, e dos dias sabemos nós que são iguais, mas não se repetem. Por isso não surpreende que em um desses, ao passar Fernando diante de um espelho, nele tivesse percebido de relance outra pessoa. Pensou que havia sido mais uma ilusão de ótica das que sempre estão a acontecer, sem que lhes prestemos atenção, ou que o último copo de aguardente lhe assentara mal no fígado e na cabeça. Mas a cautela deu um passo atrás para confirmar se, como é voz corrente, os espelhos não se enganam quando mostram. Pelo menos este tinha se enganado. Havia um homem a olhar de dentro do espelho. E este homem não era Fernando Pessoa. Era até um pouco mais baixo. Tinha a cara a puxar para o moreno, toda ela rapada. Como um movimento inconsciente, Fernando levou a mão ao lábio superior, depois respirou fundo com infantil alívio. O bigode estava lá. Muita coisa se pode esperar de figuras que apareçam nos espelhos, menos que falem. E porque estes, Fernando e a pessoa que não era sua, não iriam ficar ali eternamente a olhar-se. Fernando Pessoa disse: "Chamo-me Ricardo Reis." O outro sorriu, assentiu com a cabeça e desapareceu. Durante um momento, o espelho ficou vazio, nu, mas logo a seguir outra imagem surgiu. A de um homem magro, pálido, com aspecto de quem não vai ter muita vida para viver. A Fernando pareceu-lhe que este deveria ter sido o primeiro, porém não fez qualquer comentário. Só disse: "Chamo-me Alberto Caeiro." O outro não sorriu, acenou apenas frouxamente, concordando, e foi-se embora. Fernando Pessoa deixou-se ficar à espera, sempre tinha ouvido dizer que não há duas sem três. A terceira figura tardou uns segundos. Era um homem daqueles que exibem saúde para dar e vender, com ar inconfundível de engenheiro diplomado em Inglaterra. Fernando disse: "Chamo-me Álvaro de Campos." Mas desta vez não esperou que a imagem desaparecesse do espelho. Afastou-se ele. Provavelmente tinha se cansado de ter sido tantos em tão pouco tempo. Nessa noite, madrugada alta, Fernando Pessoa acordou a pensar se o tal Álvaro de Campos teria ficado no espelho. Levantou-se e o que estava lá era sua própria cara. Disse então: "Chamo-me Bernardo Soares." E voltou para a cama. Foi depois desses nomes e alguns mais que Fernando achou que era hora de ser também ele ridículo e escreveu as cartas de amor mais ridículas do mundo. Quando já ia muito adiantado nos trabalhos de tradução e poesia, morreu. Os amigos diziam-lhe que tinha um grande futuro na sua frente, mas ele não deve ter acreditado, tanto assim que decidiu morrer injustamente na flor da idade, aos 47 anos. Imagine-se, um momento antes de acabar, pediu que lhe dessem os óculos. "Dá-me os óculos." Foram as suas últimas e formais palavras. Até hoje, nunca ninguém se interessou por saber para que os queria ele. Assim se vê ignorando ou desprezando as últimas vontades dos moribundos. Mas parece bastante plausível que a sua intenção fosse olhar-se no espelho para saber quem finalmente lá estava. Não lhe deu tempo à parca.
Aliás, nem espelho havia no quarto. Este Fernando Pessoa nunca chegou a ter verdadeiramente a certeza de quem era. Mas por causa desta dúvida é que nós vamos conseguindo saber um pouco mais quem somos. Então essa aqui é uma crônica do José Saramago, está em caderno, que são escritos em blogs de 2008 e 2009. Grato pela atenção.